Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos aqui de novo. E você que perdeu a primeira parte dessa parola, nós estamos falando a respeito de uma pergunta. Meu Deus, por que me desamparaste? Essa pergunta ela é tão profunda, essa pergunta ela vai trazer tanta realidade para nós. E se você perdeu o primeiro bloco dessa parola, eu, se fosse você, eu voltava lá para assistir, para ouvir, e não seja ruim. Compartilhe com teus amiguinhos, sabe? Você pode estar abençoando de uma forma tremenda os teus amiguinhos. E sabe, no primeiro bloco nós falamos a respeito dessa pergunta, e nós queremos trazer para uma realidade, porque a palavra fala que os tempos são ruins, os tempos são maus, nós devemos remir o tempo. E a palavra fala, lá em Isaías capítulo 49, que pode a mãe esquecer do seu filho, todavia o Senhor não esquecerá. Né? E a palavra também fala que ele é o socorro bem presente no momento da angústia. E para que a gente não seja até desleal, eu provoquei aqui o nosso oráculo para que ele elucidasse para nós a esse respeito. Haveria algum erro aqui? Afinal de contas, Jesus estava na cruz e ali, em teoria, ele foi completamente abandonado e esquecido, praticamente dormindo na praça, como diria o profeta Bruno Marrone. É assim, Paulinho? Cara, esse profeta, eu não me lembro muito bem dele, não. Mas se você fala, velho, então eu sou obrigado a concordar. Mas vamos lá. Will, é interessante você citar, né, como você fez Isaías 49, né, pode uma mãe esquecer de seu filho, contudo, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não esquecerei, né, Deus falando. Naum, capítulo 1, versículo 7, né, Deus como um socorro, Deus é bom e socorro bem presente no tempo da tribulação. É interessante você citar essas passagens, justamente porque nenhuma doutrina bíblica, né, quando eu falo doutrina, eu estou falando do resultado de um processo interpretativo, tá? Eu não estou pensando doutrina como fulcro teológico para denominação ou religião, tá? Eu estou pensando doutrina dentro do termo teológico. Nenhuma doutrina bíblica é formada em cima de uma passagem, tá? Nós temos 41 autores na Bíblia, né? E esses autores, todos eles falam em um intervalo de tempo de quase 3 milênios e meio. Esses autores, eles falam, todos baseados em uma única vertente teológica, né? Em uma única chave interpretativa, né? Então, a interpretação da Bíblia, ela parte do pressuposto que é necessário encontrar essa chave, né? A exegese, ela nada mais é do que a ciência de interpretação da Bíblia a partir da chave interpretativa da Bíblia. E um dos segredos da interpretação bíblica é justamente esse: nada daquilo que está escrito é contradito por outro texto deste mesmo conjunto que se chama Bíblia. Então vamos lá. Jesus, ele solta uma frase, e a frase, se vista de maneira isolada, ela pode soar contraditória. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Mas está escrito em Isaías 49 que ele não desampararia ninguém. Está escrito em Naum que ele é o socorro bem presente. Eu estou usando os mesmos textos que você usou, tá? Está escrito em Naum que ele é o socorro bem presente no tempo da tribulação. Está escrito em outros momentos, se a gente olhar, por exemplo, no Pentateuco,
a nação de Israel em grande aperto e Deus auxiliando a nação, né, nesses momentos de aperto, de dificuldade, porque o termo grego que é utilizado lá em Marcos 15:34, né, que é o tema da nossa parola, vamos voltar nesse termo grego, ekataleipo. Esse termo ele significa deixar, né, dentre tantas significações, uma delas, deixar em grande dificuldade, abandonar a própria sorte, né, deixar em condição de abandono, esquecimento, né, como você colocou. Jesus ele faz essa pergunta: por que o Senhor me deixou nessa grande dificuldade? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor esqueceu de mim? Por que o Senhor não está olhando para mim? A Bíblia, na sua teologia como um todo, ela não subsidia essa afirmação de Jesus. Ela não dá subsídio para Jesus, para dizer assim, Jesus sabia o que estava acontecendo no coração de Deus, né? Então, não há esse subsídio para a gente dizer assim, Jesus estava completamente certo na sua afirmação quando ele diz que Deus o abandonou. Bom, então se por um lado a Bíblia, no seu todo, ela não nos dá fundamento para dizer que de fato Deus havia abandonado Jesus, então nós temos que olhar a história pelo outro lado. E por isso que lá no outro bloco eu citei que essa passagem é Filipenses 2 purinho. Por quê? Porque ali Jesus estava despido de toda a glória, ele não usurpava naquele momento do fato de ser igual a Deus, ele não estava aproveitando-se do fato de ser igual a Deus, porque ali, durante a cruz, ele não era, ali durante a cruz, ele era igual a mim, 100% humano, né? A diferença é aquilo que Lucas fala, homem cheio do Espírito Santo, que por conta disso não se deixou pecar em momento algum. E Jesus, na sua humanidade, tendo sentido todos os sentimentos que um homem pode sentir, Jesus, naquele momento, ele tem a sensação, eu usei esse termo lá no primeiro bloco, retomo com ele agora, ele teve a sensação do abandono. Ele teve a sensação de ter sido esquecido pelo Pai. Ele teve a sensação de estar encarando aquele momento na mais plena solidão, né? Esse sentimento que, quem sabe, veio regado ou veio acompanhando a dor que ele sentia naquele momento, veio acompanhando o dilema da mente, né, a fragilidade da mente naquele momento, tudo aquilo que era assaltado no coração dele, ele leva ele a essa indagação que, no fundo, reflete aquilo que ele sentia naquela hora. Uma total condição de abandono. Naquele momento, toda a dependência de Deus que Jesus vivia, para ele, poderia, quem sabe, estar parecendo insuficiente para perceber o Pai naquele momento. Para perceber o Pai no meio de tanta dor, para perceber o Pai no meio de tanto sofrimento, para perceber o Pai no meio de discípulos que por 3 anos andaram com ele, e quando ele olha ao redor da cruz, ele não enxerga esses discípulos, só está João e algumas mulheres ali, dentre elas a mãe de Jesus, e no meio desse ambiente completamente desfavorável, nada mais natural do que Jesus sentir-se completamente desamparado, né? Então, pela teologia bíblica, né, pela interpretação desta passagem a partir de outras passagens bíblicas, a gente não tem fundamento para dizer assim, de fato, Deus havia desamparado Jesus. De fato, Deus abandonou Jesus por algum momento. Senão, nós estaríamos dizendo que a Bíblia, nas outras fundamentações, ela está errada. Mas se nós olharmos pelo ponto de vista da humanidade de Jesus, então tudo explica-se. Jesus, naquele momento, estava dando vazão àquilo que no seu coração era sentido. E isso é tão real,
o dar vazão para o sentimento do coração é tão real que nós temos outras passagens da Bíblia que são recheadas de corações falando no lugar da lógica. Por exemplo, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele por 3 vezes faz uma oração contrária à vontade do Senhor, né? O episódio do espinho na carne. O Salmo 137, perdão, Salmo 137 no seu último versículo, né? É uma vazão do coração do salmista. Salmo 137 é aquele cântico da Babilônia, né? Quando no fim deste salmo, o salmista fala, né, como se ele estivesse falando para a Babilônia: feliz do homem que quebrar a cabeça dos seus filhos nas pedras, né? A Bíblia não tem uma doutrina de defesa a quebrar a cabeça de criança. A Bíblia não tem essa defesa em outro lugar nenhum. O que está acontecendo ali? Ali tem um coração angustiado, né, gritando isso, né? Ali o sentimento do salmista não está sendo escondido, por mais que seja um sentimento que não é condizente com a teologia bíblica como um todo, que é uma teologia de vida, jamais uma teologia de morte, de violência, né? Mas o que está acontecendo ali? O coração angustiado está falando. O coração angustiado de Paulo está falando. O coração angustiado de Pedro falou lá em Atos capítulo 10, quando o Senhor desce aquele lençol cheio de animais e fala para Pedro: mata e come. Pedro fala: de jeito nenhum. Né? O coração angustiado de Pedro está falando. A Bíblia não esconde as expressões de um coração angustiado, né? Por mais que algumas vezes as expressões do coração angustiado, e isso é a humanidade, né? As expressões de um coração angustiado, elas venham a caminhar na contramão daquilo que é a própria palavra de Deus, né? O que importa é a dimensão, em alguns casos, de conserto, o que importa é a dimensão de realidade que a Bíblia está transmitindo, e neste caso em específico de Marcos 15:34, neste caso específico, a expressão do coração de Jesus não sendo escondida quando ele fala, ou quando ele mostra o sentimento que naquele momento invadia a sua alma, de que ele estava sendo completamente solitário diante daquela grande dificuldade que a cruz lhe impunha. Eu não sei se o Xandão fazendo uma mímica, porque a pergunta foi bem capciosa, ou... Não, eu estava brincando. Paulinho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só se seria mais ou menos isso. É como a gente olhar para a história, por exemplo, de Jó, e achar que Deus o abandonou quando Deus tinha o controle de tudo. Ou quando a gente olha para Daniel, poxa, ele foi parar lá na cova dos leões, mas Deus também tinha o controle de tudo. Não sei se é mais ou menos isso, né? Porque quando a gente vai olhar para a história de Jesus, ele tinha que passar por aquela situação que, num momento, ele sente a perda da presença do Pai, mas o Espírito Santo vai e ressuscita, não é isso? Que está lá em Romanos 8:11. Então, quando a gente olha todo o quadro, a gente não olha só uma pincelada, né? A gente olha o quadro inteiro e aí começa a entender que não, na realidade, ele sentiu como humano, que sentia a presença de Deus ali diariamente, todo o tempo, mas em um momento ele ficou aparentemente desamparado. Não sei se eu estiver errado, você me corrige aí, meu amigo. E aí, como essas duas pessoas, Deus tinha um outro final que nós não imaginávamos, né? Pelo menos a maioria, né? Quem passou por isso. E hoje em dia é assim, muitas vezes a gente entra numa situação, parece que Deus nos abandonou, que Deus não está vendo por aquilo que nós estamos passando, que Ele não está fazendo nada, mas na realidade Ele tem um fim, né, proveitoso para toda essa situação que a gente está vivendo. Mas aí eu queria puxar, eu vou devolver já a pergunta, dar uma pergunta para o Ilcinho. Vocês já ouviram algum pregador dizer assim,
que o evangelho é perder para ganhar? Né? Nós falamos semana passada disso. E aí, Jesus teve que perder a presença momentaneamente do Senhor para que nós pudéssemos ganhar. Isso eu acho que é fantástico, porque em Hebreus vai dizer que nós podemos acessar para um novo e vivo caminho que ele abriu através do sacrifício dele. Em Hebreus vai dizer para nós nos achegarmos diante da presença de Deus, o trono de graça, né? É justamente por esse novo e vivo caminho que Jesus. Agora, quem pode desfrutar dessa presença que ele desfrutava somos nós. Mas ele foi o primeiro a perder para poder com que nós ganhássemos. E isso é tão importante, aí vai vir a pergunta, Will. Davi, quando ele cai, e aí no Salmo 51:11 ele fala: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Creio que ele estava sentindo a mesma, ou algo, a mesma não, mas algo parecido com o que Jesus estava passando ali na cruz. E se, por tudo isso que Jesus passou, abriu mão momentaneamente para que nós a pudéssemos ter, quando a gente não valoriza o que ele valorizou, nós estaremos, de alguma maneira, desprezando algo tão importante? Em Hebreus, ele vai falar que se a gente continuar na prática do pecado, é como se a gente estivesse vituperando o sangue, né? Ou seja, tenho para mim que quando nós não honramos o sacrifício, nós não honramos aquele momento específico da cruz, onde Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14 vai dizer que ali ele se fez maldito por nós. O autor de Hebreus está falando que não haverá mais nova oportunidade, porque eu pisei o sangue. E se eu pisei o sangue, então só me resta o juízo, né? Então, quando o profeta Isaías ele diz assim: o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e ele veria o fruto do seu penoso trabalho, aí eu vou entender que a partir do momento que Jesus ele estava trazendo para si o fruto do penoso trabalho, ele sabia, porque ele estava olhando para suas mãos e dizendo: mas eu sei que a posteridade, eu verei o fruto desse meu penoso trabalho, que será a posteridade que somos nós. E você sabe que, um tempo atrás, um pastor amigo nosso foi fazer um evangelismo no Largo da Batata e tal. Ele chegou para um rapaz e falou assim: meu, você está usando droga tal, eu tenho um negócio muito melhor para você. E o drogado, né, o usuário, entendeu que, na verdade, ele ia dar para ele uma outra droga. Ele começou a falar de Jesus. Naquele momento ele falou assim: não, isso aí eu não quero. E o próprio Cristo, ele diz, né, que as palavras que eu tenho dito, elas servirão para o teu próprio juízo. Se você a acatou, muito bem. Se você não a acatou, ela mesma vai ser a testemunha na data do juízo. Então eu vejo muitas vezes pessoas pisando no sangue, não sabendo que, de fato, quando Jesus ele foi desamparado na cruz, ali foi um processo necessário. E aí, na percepção que eu tenho é que não existe um antagonismo entre o Velho e o Novo Testamento, esse momento do desamparo, porque muitas vezes, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E eu ouvi uma ministração essa semana que eu achei tremendo, porque todas as vezes que algo de ruim acontecia e o judeu ele precisava demonstrar o seu repúdio, ele rasgava suas vestes. Ele pegava então aqui e rasgava. E eu gostei desse pastor falando que ele disse assim: o véu foi rasgado do alto a baixo. É como se Deus ali, ele naquele momento, ele estivesse rasgando as suas próprias vestes. Tamanha a dor e sofrimento por permitir
que Cristo ele padecesse. Mas a palavra fala que foi necessário que isso acontecesse, para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Então, muitas vezes nós não compreendemos. Eu sei que a palavra fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, mas existem processos que nós deveremos passar, e nesses processos haverá o fruto do nosso penoso trabalho. Porque Cristo é a esperança da glória. O apóstolo Paulo ele vai dizer que ele carrega em si, né, as marcas de Cristo. Talvez hoje a marca de Cristo que nós carregamos não seja nem um décimo, se é que a fração está correta aqui, do que Paulo sofreu. Muito menos isso, o que Jesus sofreu na cruz. Mas fica aqui uma reflexão para nós, porque muitas vezes nós estamos desprezando o sangue, estamos pisando no sangue, nós não estamos dando valor no sacrifício da cruz, nós estamos desprezando o próprio Cristo. E a palavra diz que se eu reconhecer a Cristo publicamente, ele me reconhecerá diante do Pai. Mas se eu o rejeitar, ele também me rejeitará diante do Pai. E nós sabemos que é vontade de Deus que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas nós também sabemos que nem todos serão salvos, porque vão adotar uma postura. Se eu não me engano, foi Demas, né, que literalmente amou mais esse século, e ele abandonou Paulo. E o próprio Paulo lhe fala, esse daí, eu não tenho nem mais o que fazer, porque ele amou muito mais esse século. Diferentemente do que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele abandonou esse século. E a gente sabe que, quando a palavra fala este século, ele está falando sobre o sistema mundano, né? Então, não se amoldeis ao sistema mundano. Então, eu tenho para mim que estamos passando pela fase que o próprio Cristo disse, né, sobre a época, a estação de Noé. Nós estamos exatamente na geração de Noé, exatamente igual. Casando, dando-se a casar, estamos vendo pessoas adotando posturas que biblicamente são reprováveis, e Cristo está à porta. Paulinho ficou com uma cara meio de indignado, assim. Pessoal, eu sei que você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, talvez você esteja pensando, rapaz, todas as outras parolas, eles são mais brincalhões, tal. Mas o discernimento que eu tenho é que hoje a gente teve que falar de um assunto tão sério que não se toleraria uma brincadeira. Mas espero que você que está nos ouvindo e nos assistindo, você tenha sido tremendamente abençoado, sabendo que muitas vezes você vai passar por processos, você vai passar por lutas, você vai passar por adversidades. Eu não estou profetizando isso sobre a tua vida, mas existe uma realidade bíblica. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo, ele venceu o mundo. A palavra fala que ele desfez as obras do diabo. Então agora compete a mim e a você, apenas e tão somente usufruir dessa graça, dessa maravilhosa graça que nos foi confiada. Paulinho, Xandão, alguma consideração? Eu só acho que você falou acertadamente quando você assevera, Will, a seriedade desse tema, né? A cautela que a gente precisa tratar ele, né? A cautela que a gente precisa lidar com ele, porque, como bem a gente fechou o primeiro bloco com a sua provocação, e abrimos esse segundo bloco, né, tratando de uma forma um pouco mais técnica a respeito da interpretação dessa passagem, ainda de forma superficial, né? O interessante seria fazer um trabalho bem mais rebuscado, mas assim, tocando mesmo naquilo que é o essencial para entender essa passagem, de uma maneira que a Bíblia não venha a ser colocada em dúvida, mas o próprio episódio e o peso do episódio, né, que é narrado aqui. De fato, o que isso gera em nós
e deve gerar no nosso Parolover é justamente essa reflexão, né? De que é legítimo a gente, em algum determinado momento, sentir a dor da solidão. Só que essa é a hora da nossa fé ser colocada em prática. Porque o mesmo Jesus que pergunta ao Pai, expressando a sua sensação naquele momento, por que me desamparaste? Alguns minutos depois, para este Pai, que ele sabia no fundo, que não estava distante nem alheio a toda essa situação, para este mesmo Pai, Jesus mais tarde diz, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, né? Então, se naquela hora Jesus sentia uma completa ausência da presença, uma ausência do abraço do Pai, que lá no primeiro bloco nós dissemos, né, conota segurança, conota proteção, daqui a pouco ele diz, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, como quem diz assim, eu estou voltando para o abraço, eu sei que o abraço está aqui, eu sei que a proteção está aqui, eu sei que a presença do Senhor é real e está aqui, né? Então, o próprio Jesus deu uma lição para nós de uma fé maior do que o sentimento de abandono. Então, de tudo que a gente pode entender e de tudo que a gente pode reter nesse momento, é que nos momentos que a gente tem essa sensação de abandono e solidão, é só voltar os nossos olhos para a nossa fé, é só voltar os nossos olhos para o Senhor mais uma vez e correr para o braço dele, entregar a nossa vida nas mãos dele. Jesus ali entregou de fato a vida. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quem sabe em alguns momentos a gente vai poder dizer para o Pai, Pai, nas tuas mãos eu estou entregando a decisão que até agora eu não ouvi a tua resposta. Nas tuas mãos eu estou entregando esse dilema que até agora eu não consegui. Nas tuas mãos eu estou entregando as minhas emoções que até agora estão machucadas, né? É só entregar nas mãos dele, colocar a nossa fé para funcionar mais uma vez e perceber a presença dele tomando conta de tudo. Que essa mesma fé, eu ia usar a palavra confiança, né, quando o Paulinho estava falando agora, porque é como se jogasse no escuro, né? Eu vou me jogar, porque eu não estou sentindo a tua presença, mas eu sei que daqui a alguns dias o Senhor vai me ressuscitar, né? Que nós possamos ter essa mesma confiança, mesmo quando não estiver vendo, né, o mar como a gente queria, tranquilo, calmo, podendo navegar, mas sabendo que o timoneiro do barco, que Jesus está dentro dele, está ali deitadinho, uma hora ele vai levantar e vai mandar o mar se acalmar. Então que essa confiança venha sobre nós e ela nos guarde até o último dia, até a trombeta soar. Aleluia. Muito bem. E, pessoal, se você gostou dessa parola, apesar de ter sido uma parola bem densa, bem séria, compartilhe, sabe? Se você foi abençoado, abençoe outras pessoas. Não seja mal, não seja ruim. Não seja como o nosso decano, que hoje deu um cano na gente aqui. Mas, sabe, pega junto, compartilhe. Nós estamos nas principais plataformas, no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos no Amazon Music, nós estamos no Apple Podcast, tem até o cachorro tiro-limpa aí do Paulinho, que eu nem sei o nome desse cachorro, que apareceu agora aí. Nós estamos também no YouTube, esse no é o Facebook. Joel. Eu não sabia que o Joel era um cão. Mas tudo bem. É o Joel. A cara dele. Vou pegar meus passarinhos lá. Aí vai pegar a catalepsita dele lá. Compartilhe. Paulinho, Xandão, foi muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe. E você, internauta que esteve aqui conosco, seja abençoado na prática da palavra. Tchau, tchau.